Seja os antigos magos selados no centro da trama ou os seres da lei fora dela, nenhum é facilmente tratado. Leyline acariciou seu queixo, já tendo uma estratégia clara em mente. Ter esses lados controlando um ao outro parece uma boa ideia. Seja o que for, quando chegar a hora eu serei o líder e o tirano lá. Eu vou conseguir os maiores benefícios de qualquer maneira. Para obter esses benefícios, Leyline teve que criar uma boa impressão. No mínimo, ele tinha que garantir que quando chegasse a hora e ele gritasse, numerosos magos das leis o seguiriam explorando os tesouros do mundo dos deuses. Eu ainda preciso esperar e acumular fé no mundo dos deuses, mas posso começar a explorar a paisagem do sonho em breve. Leyline resmungou baixinho, seu corpo gradualmente desaparecendo enquanto ele desaparecia. No ilimitado plano astral, o mundo dos deuses e o mundo dos magos eram como dois grandes funis ocupando a maior parte do espaço e dos recursos. Eles também possuíam as mais poderosas testemunhas do mundo e forças de origem. Numerosos mundos pequenos os rodeavam como estrelas, sendo as mais fortes mundos como o Purgatório, o mundo das sombras, o mundo gelado e similares. No entanto, havia uma existência interessante entre todos esses mundos. Estava em toda parte, crescido por sonhos ainda com forma verdadeira. No auge do poder, sua força de origem mundial era comparável à do mundo dos magos e do mundo dos deuses. Era Drenscape, um lugar cheio de estranhos fenômenos incríveis, um mundo bizarro e aterrorizante que poderia até mesmo distorcer o tempo e o espaço. Drenscape era o único lugar incrível capaz de entrar em contato com o mundo dos deuses e evitar ser muito reprimido. Nos tempos antigos, o Rei dos Pesadelos usava seu físico absorvente de pesadelo para se tornar o mais rápido a alcançar o auge do posto 8, transformando seu nariz em inúmeros reis magos e tornando-se um pesadelo para os deuses. Ele próprio desejara a morte, o mundo dos deuses incapaz de fazer qualquer coisa a seu respeito. Leyline tinha herdado uma linhagem, agora vendo as coisas da perspectiva do Nigatmari King e começando a se concentrar no contorno da Drenscape. Normalmente, quando atravessava mundos, Leyline só podia confiar passivamente nas habilidades de sua linhagem. As evasivas defesas de Drenscape o deixaram agarrado a palhas por informações de seu funcionamento. No entanto, agora Drenscape parecia tratar Leyline como se fosse seu próprio filho, sem hesitar, pois mostrava tudo por trás daquele misterioso véu. Esta afinidade. Eu acredito que se alguém me dissesse que o físico absorvente do pesadelo é uma reencarnação de parte da vontade mundial da sonho. Os olhos de Leyline mostraram seu choque ao ver o mundo aparentemente sem fronteiras à sua frente. O lugar onde ele estava atualmente parecia ser uma fenda sem massa e volume. Era como uma intersecção entre um espaço bidimensional e um mundo tridimensional. Uma borda se torceu como um monstro, mostrando-lhe um número interminável de mundos de sonhos misturados com o espaço-tempo. Grandes quantidades de pequenos sonhos nasceram nas margens do Drenscape, morrendo rapidamente. Muitos sonhos poderosos cruzaram-se um com o outro, formando estranhas regiões distorcidas com tal destruição em seu âmago que até Leyline os temeria. Mais importante ainda, Leyline notou que toda a Drenscape era como um enorme buraco negro, puxando pedaços de luz sem fim. Eles eram sonhos de seres inteligentes de todos os mundos, atraídos pelo poder do Drenscape. Todos os seres capazes de pensar poderiam sonhar. E quando eles sonharam, eles seriam inconscientemente atraídos por Drenscape. Drenscape era na verdade um corpo combinado de sonhos da maioria dos seres intelectuais. Esses seres se originaram de todos os mundos, incluindo o Mago Mundial e o mundo dos deuses. Isso significa que não existiu Drenscape no começo. No entanto, com o advento dos seres intelectuais, os sonhos de poderosas formas de vida se uniram para formar a paisagem de sonhos. Essa possibilidade deixou Leyline sem palavras. Isso fez com que ele se lembrasse do mundo dos deuses, que em si era semelhante em seu funcionamento. Não havia seres divinos antes que a fé se estabelecesse. É por isso que o Drenscape é tão estranho, sendo forte e fraco ao mesmo tempo. Leyline sentiu que ele havia captado um pouco a chave do enfraquecimento da força dos sonhos. Mas eu não posso concluir isso assim. Eu preciso explorar, me movimentar e ver mais. Seja o que for, ainda tenho tempo enquanto cultivo meu clone. Há 1 milênio para o contrato com a Snake Dovagir. A luz vermelha brilhou quando Leyline atravessou o limite da Drenscape,
chegando a um verdadeiro sonho. Asterisco Voxos. Asterisco surgindo, força de origem uivante apareceu em torno de Leylin, como uma mãe gentil vendou no retorno para casa morto cansado de viajar. Bip. Descobri grandes quantidades de Drenscap Origin Force. Absorver. O AI chip solicitado. Não. Leylin sacudiu a cabeça, dissipando a força de origem ao redor dele. A força mundial de origem da Drenscap era muito mais abundante do que a do Magus Wold, equivalente ao que todos os reis magos tinham acesso a combinados. Seria o suficiente para elevá-lo ao auge de sua existência atual. No entanto, Leylin não teve coragem de fazer isso. Antes de ele lidar com as falhas da Dream Force, adicionar a Drenscap Origin Force à mistura poderia causar grandes problemas no futuro. Drenscap vai estar aqui de qualquer maneira. Eu posso vir quando quiser e absorver, não é como se eu estivesse perdendo alguma chance. Tendo pensado sobre isso, Leylin não se lamentou quando ele mandou embora a força da origem rugindo e mediu o seu entorno. O lugar era desolado e sombrio, sem vida. As planícies, florestas, vales, lagos e riachos de antes haviam se transformado completamente em um deserto amarelo, e até o próprio ar havia perdido quase toda a umidade. A força da alma de Leylin se espalhou por toda a parte. Com suas realizações como um sétimo Varlock, ele ainda poderia encontrar apenas os vestígios de algumas formas de vida na vasta área. Era como se toda a Drenscap tivesse morrido. Não, não é a morte. Mas como Drenscap está hibernando. Sua poderosa Trezou que foi alimentada por leis combinadas com seu controle delicado sobre a força da alma para permitir que Leylin notasse algumas diferenças. Vidas minúsculas e fracas eram camadas escondidas sob a esterilidade, como sementes germinando sob a proteção segura da terra. Ele preservou perfeitamente sua última chance na vida, aguardando a chegada da primavera. A neve destrutiva descia algumas regiões, em cima de várias ondulações poderosas e desprezíveis que estavam à espreita. Estes eram os deuses do mal da paisagem do sonho, os senhores da calamidade. Até mesmo essas existências de leis haviam escolhido se selar, lutando à beira da morte. No entanto, seria um grande erro subestimá-los. Qualquer senhor que se selasse definitivamente tinha contatos e podia sentir o que estava acontecendo lá fora. No momento em que acontecesse alguma coisa que pudesse prejudicá-los ou a sua reputação, eles se soltariam. Enquanto a força dos sonhos estava enfraquecida, a força de origem e a energia da alma acumulada em seus corpos combinavam com suas vantagens como nativos da Drenscap, permitindo que devastassem e matassem os invasores. Antes disso, muitas pessoas haviam procurado tesouros quando a força dos sonhos se enfraqueceu. Eles todos morreram. Agora eles eram muito mais espertos, como o dragão de um olho que ele conhecera antes. Pensando nisso, esse é realmente o lugar onde Gillian e seu povo moravam? Com a autoridade vindo de seu físico absorvente do pesadelo, Leylin naturalmente escolheu uma área na paisagem do sonho que ele se sentiria confortável. Entretanto, ao olhar para a imensa aridez, não pôde deixar de parecer triste. Embora conhecer mudanças no ambiente da Drenscap acontecesse rapidamente, ele não pensara que seria tão rápido. Em suas discussões com a Snake Dovager, ele veio por um tempo. No entanto, o ambiente mudou drasticamente, mas o terreno ainda era um pouco semelhante. Por isso, ele encontrara o lugar onde Gillian ficará. Mas agora? Todos os vestígios, particularmente o terreno, haviam desaparecido completamente. Os cheiros no ar me dizem que já faz uns 15.000 anos desde que eu vim pela última vez. O nariz de Leylin se contraiu levemente enquanto ele cheirava o ar, e então chegou a uma conclusão a contragosto: parece que esse lugar foi azarado. O suficiente para ser afetado por uma onda aterrorizante de tempo acelerado. Ela disse que queria ir para os territórios do Senhor da Calamidade no norte. Eu deveria dar uma olhada. Leylin acariciou seu queixo. A razão pela qual Leylin veio para o Drenscap foi resolver a questão do enfraquecimento da força dos sonhos, e Gillian era apenas algo do lado. Tanto tempo já havia passado, e até mesmo seus bisnetos teriam morrido de velhice. Era muito provável que toda a sua tribo tivesse morrido. No entanto, Leylin teve um sentimento estranho.
Antes que a força dos sonhos se enfraquecesse, as mudanças em seu povo poderiam lhe trazer um grande número de ajudantes e força se ele tivesse sorte. E no Drenscape, tudo pode acontecer. Também, isso é apenas do lado. Aí lasca! Leylin ordenou. Bip. Missão estabelecida. Reunindo Drenscape origem força ondulações. Progresso atual, 0,0001%. Tempo estimado de conclusão, 3.987 horas e 13 minutos. Se o hospedeiro puder obter amostras de formas de vida rank 7 do Drenscape, isso pode ser acelerado. O AI chip foi fielmente entoado. O AI. A análise de chip pode continuar contanto como estou em Drenscape. Agora posso ir ver o Senhor da Calamidade no norte, descobrindo seus segredos. O corpo de Leylin transformou-se instantaneamente em uma escuridão sem limites, varrendo o norte, e duas rajadas de vento passaram por ele, soando poderosas e aterrorizantes. A última vez que esteve aqui, Leylin sentiu as auras de inúmeros senhores da calamidade no norte. Então ele não estava disposto a antagonizá-los, e também estava ocupado com o mundo dos deuses. Assim ele recuou. No entanto, as coisas eram diferentes agora.